Alô pessoal, a aula de hoje é sobre derivada de uma função em um ponto, x0, quer dizer, a abscissa do ponto, né? Costumamos dizer assim, o ponto x0, subentende-se que é a abscissa do ponto, e a função derivada, quer dizer, a obtenção da fórmula da derivada de uma função. O estudo que vamos fazer agora é de um limite muito especial, dado por limite desta razão, do ΔY sobre ΔX, que é o limite de uma razão incremental da função f de x relativamente ao ponto x0. Esse ΔY sobre ΔX, isso é uma taxa, que nós estamos chamando aqui de razão incremental. Por quê? Sendo ΔX x menos x0, como se fosse x final menos x inicial, o incremento ou acréscimo da variável x a partir de x0. Quer dizer, a partir de x0 eu dou um incremento, né? E o ΔY, que é f de x menos f de x0. É a função dada, né? Aqui é a imagem da função, ou seja, aqui é o incremento ou acréscimo da função f a partir de x0. Então, à medida que vamos variar o x, queremos saber o quão vai variar a altura, quer dizer, a imagem da função. Assim, essa razão incremental podemos substituir por o que é ΔY, é o y final, a altura, né, a imagem final, menos a imagem calculada no ponto x0, sobre ΔX, que é x menos x0. Isso aqui representa uma taxa de variação média. O que nós queremos agora é evoluir essa taxa de variação média, que é passando o limite nessa expressão. Então, passando o limite nesta razão incremental, nós vamos obter uma outra taxa de variação, denominada taxa de variação instantânea, que apelidamos por derivada. Então, vamos denominar derivada. Derivada é o estudo da variação da função, o quão ela sobe, o quão ela desce, se ela tem ponto de máximo, tem ponto de mínimo, né? Vamos pesquisar também se ela tem ponto de inflexão, certo? Isso daí. Por quê? A taxa de variação média significa uma média, é uma velocidade média, é uma aceleração média. Aceleração é uma razão de incremento, né, do ΔV sobre ΔT. A velocidade também é um incremento de ΔS sobre ΔT. Por exemplo, se eu tenho aqui uma cidade A, aqui uma cidade B. Digamos que a distância de A até B seja de 80 quilômetros. Se o automóvel chegou em 1 hora, então nós vamos ter uma velocidade média de 80 km por hora. Mas essa informação é, digamos assim, é muito pouco relativo assim. Nesse ponto P da trajetória, o ponto P, qual foi a velocidade que o carro passou por aqui? Então, essa velocidade média não diz. Por exemplo, o carro na velocidade média botou 80, depois botou 100, depois botou 60, quer dizer, na média ele fez 80 km por hora. E nesse ponto, exatamente nesse ponto P, nesse instante P, não temos informação. Então, quem vai nos fornecer essa informação justamente é o estudo da derivada. Então, a derivada, podemos fazer um paralelo como se fosse o velocímetro do carro. Então, naquele determinado instante, o velocímetro está marcando lá 72 km por hora. Quer dizer, naquele instante, a velocidade é esta. 72, quer dizer, uma velocidade imediata, uma velocidade instantânea. Então, esta razão daqui é denominada taxa de variação média. Ó, taxa de variação média, TVM. O limite dessa taxa de variação média que nós denominamos de derivada. Então isso aqui é a taxa de variação instantânea.
Então, a taxa de variação instantânea é a derivada. Taxa de variação média. O limite dela aqui nos vamos dar a taxa de variação instantânea que é a derivada. Então, que é uma taxa de variação instantânea? Então, denominada de derivada, que é o estudo da variação da função. O quão a função vai variar. Habitualmente, a derivada de f é representada por y', ou f', ou dy sobre dx. Quer dizer, o ΔY sobre ΔX é a taxa média. Essa notação ficou reservada para a derivada da função, ou d maiúsculo f. Então, y'0, quer dizer, a derivada no ponto, é justamente isso aqui, ó. Olha o cabeçalho, derivada de uma função no ponto. Então, nós vamos calcular por esse limite aqui. Calcular por esse limite. Então, fica y'0 igual a f' de x0, que é o limite dessa taxa de variação média, que tudo aqui já é a derivada. Certo? Mas isto nos dá em um ponto. Se eu quero no tempo uma velocidade instantânea no tempo 2, eu faço todo esse limite. Esse limite, você pode observar que ele é um limite na forma indeterminada, que nós já estudamos. Substitua x por x0, vai ficar f de x0 menos f de x0, 0. No lugar de x, vou ter x0. Menos x0, 0. 0 sobre 0 é uma determinação. Tá? Então, nós precisamos, ao calcular a derivada, precisamos calcular um limite na forma indeterminada. Certo? Então, de novo, se o x0 é 2, eu tenho que fazer esse limite. Se eu quero agora no tempo 3, eu tenho que fazer de novo o limite. Para nos poupar, vamos obter uma fórmula, que é denominada função derivada. Certo? Função derivada. Então, a gente tem que modificar um pouquinho esta fórmula. Ou seja, ó, faz x menos x0 do ΔX, vou chamar isso aqui para simplificar de H. Então, ΔX vou chamar agora de H. Certo? Como x tende a x0, podemos concluir o quê? Que x menos x0 tende a 0. Migra esse x0 para o primeiro membro, antes da seta, vai ficar negativo. Então, x menos x0 tende a 0. Consequentemente, o h vai tender a 0. Também podemos calcular o valor de x aqui. Esse valor de x vai ser, passa o x0 para outro membro, então ele viaja, ele migra com sinal trocado. Então vai ficar x0 mais h. Legal? Substituindo na expressão acima, temos que y' no ponto 0 vai ser f' no ponto 0, que é f' derivada, vai ser limite. Agora, o x tendendo a x0 é o mesmo que h, x menos x0, que h, é o h tendendo a 0. Aí vem o f de x, o x é x0 mais esse acréscimo h, certo? Menos o f de x0. No lugar de x, eu coloquei esse valor. Tá? X tendendo a x0 é o mesmo que x menos x0. Ora, mas x menos x0 eu chamei de h. Então, h tende a 0. Então, substitui esse por h tendendo a 0. Então, x menos x0 que é o h. Isto vale qualquer que seja x0 pertencente ao domínio da função f. Logo, vale para qualquer x. Não serve apenas para um determinado x0, serve para qualquer um. Então, em geral, vamos ter y' é igual a f' de x, que é igual ao limite de f de x, de novo, ó, serve para qualquer x0, então serve para qualquer x. Então, mais h menos f de x sobre h, quando h tende a 0.
Esta daqui, essa expressão, nós temos um ganho, porque não precisamos, vamos encontrar aqui uma fórmula, certo? Uma expressão matemática. Enquanto que esse daqui, vamos obter um número, que é justamente o que? A derivada no ponto, que é um número. Então, a derivada é fruto, né, de a gente estudar a variação de uma função, o quão ela cresce, o quão ela decresce, ou até o que ela não vem variar, certo? Então, a derivada, geometricamente, ela representa o coeficiente angular da reta tangente. Então, quando eu ouço o nome derivada, eu penso em duas coisas. Geometricamente, é a reta tangente. Geometricamente, é o coeficiente angular da reta tangente. E tem uma ideia física de velocidade, certo? A ideia física de velocidade. Vamos obter o seguinte, em um movimento, pense bem, em um movimento retilíneo uniformemente variado, a equação horária é dada por S igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. Vamos demonstrar que a derivada de S, que a gente representa por S', vai ser assim, ó. Isso aqui é uma constante, a derivada vai ser zero. Não tem variação, uma função constante não tem variação, então a derivada vai ser zero. É tipo o meu salário, a derivada do meu salário é zero. Né? Ele não sobe, ele sempre é constante, ainda bem que não diminui, né? Mas pelo menos é constante. Então a derivada é zero. Derivada zero significa que a função não sobe nem desce, certo? A derivada de t, vamos ver que é 1, então vai ficar VO. E a derivada de t quadrado vai ser 2t. Vamos demonstrar isso. Então isso aqui vai ficar só AT. Então isso daqui, ó, é a velocidade, ó, VO mais AT, a velocidade. Se eu derivo essa expressão novamente, que é a mesma coisa de derivar V', derivei aqui outra vez, aqui foi a primeira vez, nós vamos obter A. Então, a segunda derivada de S é a aceleração. A aceleração é a variação da variação, ou seja, a velocidade da velocidade, certo? Então, S', que é a derivada da equação horária, da função horária, da função posição, né? Posição do automóvel, da partícula. Derivei, deu a velocidade. Quer dizer, a derivada de S, a derivada da posição é a velocidade. A derivada da velocidade vai ser a aceleração. Ok? No cálculo integral, que é no semestre que vem, aí vocês vão fazer a volta. Então, a integral da aceleração vai ser a velocidade, a integral da velocidade vai ser a posição. Quer dizer, a integral é um processo inverso da derivada. Mas deixe isso aí para o próximo semestre. Ok? Bom, a ideia nossa agora é calcular derivada das funções elementares. Certo? Então, bora fazer algumas derivadas aqui de funções elementares. Então, primeiro, derivada da função constante. Então, y é uma função de x que é igual a k. E esse k pertence aos números reais. Então, y' vai ser f' de x, que é o limite de f de x mais h, lembrando aqui, ó, menos f de x sobre h quando h tende a zero. O numerador, vamos lá, demonstração. O numerador vai ser f de x, que vai ser k. F de x mais h, como não tem x aqui, o acréscimo que eu der vai ser sempre k. Então, aqui eu faço. O numerador vai ser o quê? Ó? O numerador do limite. Vai ser f de x mais h menos f de x. Então, f de x é k,
menos f de x mais h é k, f de x é k também, k0. Então vai ser y', que é o mesmo que f' de x, que é a derivada, vai ser o limite. Aqui é 0 sobre h, 0. Então h tendendo a 0, limite de uma constante é a própria constante, 0. Ok? Então, podemos resumir que y é uma função constante, então y' vai ser o f' de x, vai ser igual a 0. Pronto. É a mais simplesinha. Então, a derivada de uma função constante é 0. 0 significa que essa função não tem variação. Tipo assim, ó, aqui eu tenho eixo OX, eixo das abscissas, e OY, eixo das ordenadas. E aqui é a função constante k. Então, se ela não tem altos e baixos, então tem variação 0. Ela não tem altos e baixos. Ela é sempre constante. Então, se a derivada é 0, é porque a função é constante. 2. Vamos acrescer. Vamos fazer algumas derivadas aqui. Então, já bota isso na cabeça. Derivada da função constante é 0. Derivada, função polinomial do primeiro grau. Ou seja, y é igual a f de x igual a x mais b. É lógico que o a tem que ser diferente de 0, para ser do primeiro grau. Isso implica que y' vai ser apenas a. Por quê? Vamos ver, ó. B é uma constante, a derivada é 0. E vamos ver que a derivada de x é 1. Então ficou a vezes 1a. Bora lá, demonstração. Então, para montar o limite, o numerador. Então vamos fazer f de x, que é o ax mais b. O f de x mais h vai ser, então no lugar de x eu botei x mais h. Aqui também obrigatoriamente tem que botar o quê? X mais h. Então aqui recebeu x mais h, aqui também vai, mais b. Bom, daqui nós podemos fazer agora f de x mais h menos f de x vai ser esse camarada aqui. Vamos logo fazer a distributiva. Vai ficar ax mais ah mais b. Perfeito? Fiz a distributiva. Ó. Esse vezes esse. Agora, menos fx. Então, menos, vou fazer logo distribuir também o menos. Então, vai ficar menos ax menos b. Aqui, esse valor, um é o oposto do outro. Simplifica. Aqui também tem mais b, aqui menos b. Ó, simplifica. Então, vamos substituir na forma do limite. Então, y', que vai ser o f' de x. Também aquela outra notação, ó, dy dx, tá vendo? Vai ser o limite desse numerador. Cadê o numerador? Só sobrou, ó, a mais h. Ou, perdão, a vezes h. Sobre h, a formulinha, tá vendo? Estou usando sempre essa fórmula. H sobre h quando h tende a 0. Aí simplifica h com h, limite de uma constante é a própria constante. Pronto. C, Q, D, como queríamos demonstrar. Então, a derivada de uma função polinomial só sobra, só fica o coeficiente angular, A. Certo? Então, bora lá. Terceiro. Derivada da função qualquer dúvida, escreva para nós, através do fórum de dúvidas, e-mail, derivada da função polinomial do segundo grau. Que vai ser o que? Y é igual a ax² mais bx mais c. Obviamente esse a não é 0, né? Para caracterizar do segundo grau. Isso implica que y'
a derivada vai ser 2ax mais b. Ó, c é uma constante, a derivada é 0. A derivada de x é 1 vezes b, b. E vamos ver agora que a derivada de x quadrado é 2x, ó. 2x. 2, aí fica 2ax. Bora demonstrar. Demonstração do limite da função derivada, que é esse daqui, ó. Então vamos fazer. F de x é o polinômio, a função polinomial do segundo grau. Cadê o f de x mais h? Que eu preciso, ó. F de x mais h menos fx. Então bora fazer aqui separado. Então isso aqui vai ficar a. O x recebe o x mais h ao quadrado. No lugar de x, bote x mais h. Mais b. Cadê o x? O x agora é o x mais h. Mais c. Pronto. Faremos agora o f de x mais h menos f de x. Que vai resultar em... a gente precisa mais espaço. Vamos lá. Aqui, a... aqui eu vou desenvolver o quadrado da soma. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, distribui, bx mais bh mais c. Menos fx, que é esse camarada aqui, ó. Troca o sinal, que é menos, viu? Vai ficar... Cuidado, ó, quando tem um negativo, e aqui não é um monômio, é um trinômio. Então, esse menos recebe... Cada parcela dessa aqui recebe esse menos. Então vai ficar menos ax quadrado menos bx menos c. Bacana. Aqui já podemos simplificar. Ó. Aqui eu tenho bx, aqui eu tenho seu oposto. Então, ó, simplifica. Aqui tem c positivo e tem c negativo. Então simplifica. Bora distribuir esse a em cada parcela aqui. Vai ficar ax quadrado mais 2axh, ó, ax quadrado, 2axh, mais ah quadrado. Continuando aqui, mais bh, menos ax quadrado aqui. Pronto. Esses dois são opostos. Simplifiquei. Pronto. Aí não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer aqui é botar h em evidência, ó. É o fator comum. Eu tenho um H, aqui tem um H, tem um H. Aqui eu tenho um A, mas aqui eu não tenho A, então só tem um H. Então ficou 2AX mais AH. Aqui tem H vezes H, tirei um, ficou outro, e aqui ficou B. Pronto. Isso aqui é o numerador. O numerador do limite da função derivada. Então fica y' vai ser o limite desse numerador, que é h, que multiplica 2ax mais ah mais b sobre h. Olha o limite, recordando o limite de novo, ó. F de x mais h menos f de x, nós obtivemos que é o numerador, e agora o denominador é h. Quando esse h tende a zero, simplifica, e aí fica limite de 2ax mais ah mais b. Deixa agora o h saborear o zero. Então aqui ficou, ó, o h é zero. Aqui não tem h, então ficou 2ax. Aqui tem zero, ficou a vezes 0, 0. E aqui mais b. Pronto. C, Q, D, como queríamos demonstrar. Então, a derivada da função polinomial é ax mais b. Depois vamos aprender a regra da soma, que a gente vai fazer isso por etapa. A gente vai aprender que derivada da soma é a soma das derivadas. Então, deriva esse, deriva esse, deriva esse. Então, foi o que aconteceu. Ó. Derivou C é uma constante. É zero, não apareceu aqui. Derivada de x é 1, então ficou b vezes 1b. E a derivada de x quadrado é 2x, então ficou 2ax. Certo? Vamos agora partir para um outro exemplo. Derivada
da função potência. Primeiro eu vou generalizar. Não, o vídeo fica muito longo. Eu vou tomar essa função daqui, ó, y, que é uma função f de x, é igual a x ao cubo. Eu não vou demonstrar para x elevado a n. Demoraria muito. Eu vou apenas generalizar, né? Vai ficar muito longo. Eu teria que fazer por combinação. Não tem arranjo simples, combinação, exato. Fica muito longo. Então isso aqui nós vamos ver assim, ó, que y' vai ser 3x². O que vai acontecer é isso, ó. Esse 3 desce multiplicando, tá? E aqui diminui uma unidade. A gente vai demonstrar isso. Como é que demonstra isso? Bora ver. Demonstração. F de x é igual a x ao cubo. Precisamos de ter o f de x mais h. Que vai ser o quê? Se o x eu botei x mais h, aqui também vai precisar de colocar o x mais h ao cubo. Desenvolva aqui. Vai ser o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Fazendo f de x mais h menos f de x, que é o numerador do limite derivada, né? Vai ser esse menos esse. Então vai ficar x cubo mais 3x ao quadrado h. Estou repetindo aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V, ó, mais 3x h quadrado mais h cubo, menos fx, que é x ao cubo. Aqui simplifica com esse, porque um é mais, outro é menos, um é o oposto do outro. O que é que sobrou? Essas três parcelas. Em cada parcela dessa existe um h, então vamos colocar o h em evidência. H vai ficar 3x² mais, já observou, né? Ó, 3x². Aqui eu boto um h em evidência, mas ainda fica um outro, 3xh. Como você vai para zero, ó, essa parcela não existe. E aqui eu tenho h cubo. Se eu tenho um h cubo aqui, entra aqui h², já que eu tenho um h aqui em evidência. Pronto. Calcula o limite agora. Y', que é o f' de x, que vamos obter a fórmula, né? Então, a fórmula, então aqui vai ficar limite, fica h que multiplica 3x² mais 3xh mais h² sobre h da fórmula, quando esse h tende a zero. Simplifica, aí fica limite de 3x² mais 3xh mais h² sobre h quando h tende a zero. Esse h já foi. Esse h já foi. Então, bora substituir isso aqui. Então, substituindo aí, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, sobrou só 3x². Pronto. Acabamos aí de fazer, né? Aqui a demonstração da... Então, a gente bota como queríamos demonstrar. Pronto. Esse aqui já não existe mais. Pronto. Substituiu aqui, deu zero, substituiu aqui, deu zero, e aqui não tem h. Então, sobrou isso aí. Em geral... Generalizando isso, ou seja, em geral, podemos obter isso. Ó. Y é igual a f de x igual a x elevado a um número. Isso implica que y' vai ser o f' de x igual a n, x elevado a n menos 1. Foi o que aconteceu. O que aconteceu foi, o 3 desceu multiplicando e esse expoente perdeu uma unidade. Então é isso, ó. O n desceu multiplicando e o expoente perdeu uma unidade. Então, é isso daí, da função potência. E o mais outro, vamos lá, 5 é derivada. Vai guardando essas derivadas aí, vamos utilizar no nosso curso. Derivada da função raiz quadrada.
Então fica y é o f de x, que é a raiz quadrada de x. Vamos ver que a derivada desta função vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz de x. A demonstração. F de x é igual a raiz quadrada de x. O f de x mais h vai ser, no lugar de x, botamos x mais h. Aqui também é necessário botar o x mais h. Então, o numerador do limite vai ficar f de x mais h menos f de x, que vai ficar o quê? Raiz de x mais h menos raiz de x. Quer dizer, esse menos esse. Ó. Então, bora lá. O limite. F', ou seja, y' é o f' de x, que é igual a limite. O numerador, que é você, raiz de x mais h menos raiz de x sobre h, quando esse h tende a zero. Se deixar o h tender a zero aqui, vai ficar um limite na forma indeterminada. Então fica, se aqui é zero, vai ficar raiz de x menos raiz de x, zero. Como aqui é zero, fica zero sobre zero. Então precisamos levantar a indeterminação desse limite. Como é que já fizemos? Vamos multiplicar e dividir pelo conjugado. O conjugado no sentido de multiplicar, ó, com sinal trocado, ó, de x, tá vendo? Aqui é menos, ficou mais. Se fosse mais, botaria menos. Para ter o efeito depois da multiplicação, da soma pela diferença. Então aqui fica raiz de x mais h mais raiz de x. Então fica igual ao limite, aqui multiplica. Esse vezes esse, aqui é mais, aqui é menos. Essa expressão é igual a essa, aqui também é igual a essa. Então fica o quadrado do primeiro. O primeiro é esse. Este é o primeiro, esse é o segundo. O primeiro e o segundo. Tá? O quadrado do primeiro fica x mais h, menos o quadrado do segundo que fica x. Sobre h que multiplica raiz quadrada de x mais h menos raiz de x, quando h tende a zero. Esse simplifica com esse, são opostos, e fica limite. No numerador sobrou só h. No denominador tem h, que nós vamos simplificar, e aqui fica raiz de x mais h menos raiz de x, quando h tende a zero. Simplificou, ficou 1. Deixa agora o h tender a zero. Então vai ficar 1, aqui fica 0, fica raiz. Esse daqui eu errei, né? Esse aqui é mais. Aqui é mais. É isso, sobrou isso. Então fica, simplificou, aí ficou raiz de x, porque o h tendeu a zero. X mais 0, x. Então ficou raiz de x mais raiz de x. Ora, esta coisa mais essa coisa, duas coisas. Então, 2 raiz de x. Então aí é a derivada. Esta função é a função derivada da raiz de x. Função derivada. A função, e aqui a função derivada. Certo? Poderíamos também abreviar essa demonstração utilizando essa expressão. Ó. É só transformar reescrever, né? Transformar esta função y igual a raiz quadrada de x em função de potência, né, e onde o expoente é fracionário. Ou seja, a raiz quadrada de x é x elevado a meio. Então, usando essa expressão que nós obtivemos aqui, é o mesmo que o y', o meio desce, né, desconta uma unidade, ficou meio menos 1. Ou seja, ficou meio, e aqui ficou x elevado a meio menos 1, menos meio. Menos meio. Transportando esse x elevado a menos meio para o denominador, a gente paga com sinal trocado. Então vai ficar 2x elevado a meio. Transformando potência de expoente fracionário para raiz, aí fica 2 raiz quadrada de x, que é a mesma coisa. Fica usando já essa expressão daqui.
Também, se você quiser explorar um pouco mais da raiz não só quadrada, como qualquer raiz de qualquer índice, ficaria assim, ó, y é igual a raiz enésima de x elevado a p. Aí você agora transforma em potência de expoente fracionário, que fica y é igual a x elevado a p sobre n. Ó. E qual é a derivada? A derivada vai ficar y', esse número desce, que vai ficar p sobre n, e aí desconta a unidade aqui, ó, fica p sobre n menos 1. Pronto. Então, esta quantidade aqui, esse número desce, e aqui desconta a unidade. Se quiser melhorar, faz, e simplifica, que y' é p sobre n, vezes x elevado, ó, tira aqui o MMC, vai ficar p menos n sobre n. Aqui fica p sobre n, é lógico que esse n, ele é maior do que 1, né? Ele não é zero, maior é raiz quadrada, raiz cúbica, o n não é zero. Aí vai ficar raiz, o denominador vai para o índice da raiz, e fica x elevado a p menos n. Fica essa fórmula daí. Eu, particularmente, não fico decorando isso. Todas as vezes que eu tiver, por exemplo, y igual raiz cúbica de x à quinta. O que é que eu faço? Transformo em potência de expoente fracionário, ou seja, 5/3. Pronto. Isso implica, não vou ficar decorando essa expressão. Eu transformo sempre assim. E uso aquela. Então, y' é igual àquela que nós demonstramos anteriormente. Então, os 5/3 descem e fica x elevado a 5/3 menos 1. Ou seja, 5/3, que é esse, vezes x elevado a 5/3 menos 1, vai dar 2/3. Se eu quiser transformar tirar de potência de expoente fracionário para a raiz, vai ser o quê? 5/3, que é essa fração, e aí vem agora a raiz cúbica de x ao quadrado. O denominador vai para o índice da raiz, certo? Fica assim. Bom, esta foi a quinta, vamos fazer agora a sexta, de funções elementares. Sexta formulinha, certo? Então vamos escolher aqui derivada da função seno. Então fica y, que é a função de x, é igual ao seno de x. Vamos demonstrar que a derivada f' de x vai ser a derivada do seno, que vai ser o cosseno. Então a função cosseno estuda a variação da função seno. A função cosseno diz onde a função seno cresce, onde decresce, onde tem máximo, onde tem mínimo. Calcula o coeficiente angular da reta tangente da função seno. Tá certo? Então, cosseno de x estuda a velocidade, né, da função seno, a variação da função seno. Vamos agora demonstrar. Presta atenção. Ó. Então, demonstração. Aí eu tenho f de x é igual a seno de x. F de x mais h vai ser o seno de x mais h. Então, o numerador do limite derivada vai ficar f de x mais h menos fx, que vai ficar seno de x mais h menos seno de x. Quer dizer, é esse menos esse, ó. Esse menos esse. Isso vai com o numerador. Precisamos usar uma identidade trigonométrica, ou seja, transformar a diferença em produto. Lá na trigonometria, no estudo de trigonometria, nós temos assim, ó, seno de P, um lembrete aqui, ó, lembrete. O seno de P menos o seno de Q. Seno de um ângulo menos seno de outro. Isso aí vai ser
duas vezes, transformar diferença em produto, duas vezes o seno de P menos Q dividido por 2 vezes cosseno de P mais Q dividido por 2. Isso daí. Então, nesse caso daqui, este vai ser o P, o X vai ser o Q. Então, nesse caso, que o seno de X, eu estou preparando o numerador do limite derivada, né? Para sintetizar, para não ficar cheio de limite, vamos fazer logo, simplificar essa expressão. X mais H menos seno de X. Então, isso aqui vai ser duas vezes o seno, vai ser, aqui é o P, aqui é o Q, então vai ser esse menos esse, sobrou só H. Então, ficou H sobre 2 vezes cosseno, aqui é mais, então ficou X mais H mais X, ficou 2X. 2X mais H dividido por 2. Esse é o numerador. Então, bora montar agora a função derivada. F' de X é igual ao limite. Aí vem 2 que multiplica, que é o numerador. Seno de H sobre 2 vezes cosseno de 2x mais H dividido por 2 sobre H, quando H tende a zero. Separando isso aqui em dois limites, nós temos esse 2 está multiplicando, ele passa para o denominador de H. Então, podemos separar assim, ó, limite, separando aqui em dois produtos. Fazer assim, separado. Ó, vai ficar o seno de H sobre 2 e H sobre 2. Esse 2 eu aproveito só para esse. Para esse, claro que não. Se eu já aproveitei para esse, vezes cosseno de 2x mais H dividido por 2. Isto quando H tende a zero. Então, esse limite aqui é um limite muito importante. Ele é denominado limite fundamental trigonométrico. E o valor dele demonstra-se que é igual a 1. Certo? Limite do produto é produto dos limites. Então aqui eu vou ter limite desse, que é o seno de H sobre 2, quando H tende a zero, vezes o limite, tem a propriedade de limite, né? Limite do produto é produto dos limites. Então eu tenho cosseno de 2x mais H sobre 2, quando H tende a zero. Então esse é o limite fundamental, então esse camarada aqui tende a 1, e quando H tende a zero aqui ficou zero. Então 2x mais zero, ficou 2x. 2 simplifica com 2, fica x. Então isso aqui vai ficar só cosseno de x. Aí está aí, a derivada da função seno é a função cosseno x. Então, y é igual a seno de x, e isso implica que y' é o cosseno de x, como queríamos demonstrar, CQD. Certo? Podemos fazer da mesma forma para a função cosseno. Então, 7. Derivada da função cosseno. Então, y é f de x é igual a cosseno de x, o que implica que y' f' de x, né, a derivada, essa notação é essa, que vai ser menos seno x. Quer dizer, esta função daqui, ela estuda a variação dessa. Ela estuda, novamente, ó, o crescimento, o decrescimento dessa, sabe onde tem essa, tem ponto de máximo, tem ponto de mínimo.
além de fornecer o coeficiente angular da reta tangente em relação a esse gráfico aqui, em relação ao cosseno, a cossenoide. Então a mesma demonstração, ó. Demonstração. Aí eu preciso montar o numerador da função derivada, do limite da função derivada. Então vamos lá. F de x é igual a cosseno x. Cadê o f de x mais h? Vai ser o... Se eu botei aqui, se eu boto um elefante aqui, boto um elefante aqui também. Se eu botei o x mais h, boto o x mais h aqui também. Então o x mais h. E aí o numerador do limite, né, da função derivada, que é composta de um limite, isso implica que f de x mais h menos f de x é igual a cosseno de x mais h menos cosseno x. Mais uma vez, vamos precisar transformar essa diferença em produto. Lá da trigonometria, nós temos o seguinte, ó, que cosseno de P menos cosseno de Q, isso nos dá menos 2 vezes o seno de P menos Q dividido por 2. Sem isso, nada podemos fazer. Vezes o seno de P mais Q dividido por 2. Então, nesse caso, o cosseno de x mais h menos cosseno de x vai ficar: ei, você é P, ei, você é Q. Então vai ficar menos 2 seno, esse menos esse. Então, x mais h menos x ficou h. Então, h dividido por 2 vezes o seno. Agora fica esse mais esse. Quer dizer, o P mais Q. Quer dizer, x mais h mais x. Então, vai ficar 2x mais h dividido por 2. Transformamos diferença em produto. Substitui lá na função derivada. Y' f' de x é o limite, que é uma taxa de variação instantânea. Então aqui vai ficar menos 2 seno de h sub 2 vezes o seno de 2x mais h dividido por 2. Sobre h, quando h tende a zero. Beleza. Podemos separar aí em 2 limites também. Limite do produto é produto dos limites. Então, esse 2, da mesma forma da fórmula número 6 que fizemos por seno, esse 2 vai parar aqui no denominador de h. Certo? Aqui eu pego, dividir, tipo assim, dividir por meio é multiplicar pelo inverso, que no caso é 2. Então aqui vai ficar limite de seno de h sobre 2, quando h tende a zero. Isso aqui é justamente para a gente compor o limite fundamental da trigonometria, certo? Que é aquele o seno de x sobre x, né? Esse limite quando x tende a zero. Ó. Então, esse valor tem que ser igual a esse. Ó. Esse valor igual a esse. Se for ax, aqui tem que ser ax também. Isso aqui é 1. Vezes, agora fica limite, esse menos vou deixar para cá. Ó. Menos, ficou seno de 2. Não tem essa parte aqui toda não. É só essa. 2x mais h, certo? Sobre 2. Sobre 2. Quando h tende a zero. Quer dizer, esse h eu aproveitei apenas para esse primeiro fator. Né? Esse produto, o primeiro fator, o segundo fator. Para o segundo fator eu deixei o menos. Então esse aqui vai para 1, que é justamente o limite fundamental trigonométrico. E esse daqui, joga o h em zero, vai ficar o quê? O h tender a zero, ficou 2x sobre, aqui mais 0, 2x, sobre 2 ficou x. Então ficou menos seno x. Pronto. CQD, como queríamos
demonstrar. Bom, vamos ficar por aqui. A próxima aula será de regra e derivação. Então vamos trabalhar com regra da soma, né? Regra da soma, regra do produto e regra do quociente. Até a próxima aula. Bons estudos!